Leonardo Tavares é professor e coordenador dos cursos de Sistema de Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Faculdade Cotemig. Também é coordenador do curso de pós-graduação em Data Science e Big Data da Faculdade Cotemig, além de ser cientista de dados do Hospital Albert Einstein e ter certificação em Scrum Product Owner, e nos dá a honra de sua participação. Confere aí que está sensacional. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Carreira Tech, onde eu vou ajudar você a conhecer melhor o mercado de tecnologia através da experiência de profissionais que trabalham diretamente na área. E hoje eu tenho a honra aqui de receber ele, que já gravou uma vez e deu problema na gravação, e está nos cedendo de novo a honra de estar aqui para ser entrevistado, Leonardo Tavares. Leonardo, muito obrigado aí pela participação novamente, né? E seja muito bem-vindo novamente ao Carreira Tech. Muito boa noite, tudo de bom. Eu que agradeço novamente o convite aí, espero poder contribuir aí com esse nosso bate-papo aí. Perfeito, cara. Léo, qual que é o papel de um cientista de dados? O principal papel do cientista de dados é o seguinte: ele busca, em grandes bases de dados, então bases muito volumosas e muito variadas, tentar achar alguma resposta para alguma pergunta que ele fez anteriormente, né? Então, normalmente existe algo a ser pesquisado, e aí o papel desses cientistas de dados é procurar, exatamente nessa base, tentar responder essa pergunta. Às vezes a gente consegue, às vezes não, mas a gente procura, né? Entendi. Qual que é a rotina desse profissional? Bom, a rotina normalmente é o seguinte: dentro do ciclo de vida, da ciência de dados, a gente tem o seguinte: normalmente a gente tem que recuperar a base, então obtê-la de algum repositório. A gente faz o tratamento, então a gente faz a limpeza desse dado, a gente agrega esse dado a alguma outra base, então a gente faz a ligação entre uma base e outra. A gente faz outros tratamentos também, então, por exemplo, verificar se a base está íntegra, se ela está consistente. Aí depois disso a gente parte mesmo para tentar responder essa pergunta, que a gente fez anteriormente. E outra coisa que a gente procura fazer é algum modelo preditivo, Então, por exemplo, dado o que aconteceu, se a gente consegue predizer alguma coisa relacionada ao futuro. Então, por exemplo, dado um determinado fenômeno, a gente vai tentar organizar de tal forma a tentar dizer o seguinte: olha, dado o que aconteceu até aqui, o que pode acontecer daqui para frente? Então, nossa rotina normalmente é isso mesmo, abrange todo esse ciclo de vida aí que eu te falei. Entendi, perfeito. Lembrando que, para quem acompanha o programa do Pânico, não sei se você acompanha, tem lá o Sam Daniel está aí, trazendo tecnologia a favor, da humanidade, inclusive com o uso de Data Science, cara. Isso eu achei fenomenal, porque as pessoas que às vezes nem conhecem o que é isso, elas estão tendo aí acesso ao poder, dessa ferramenta e o que ela pode fazer aí, trazer de bom, para nós, cara. O que você acha disso? Eu acho muito legal, assim. Na verdade, a gente usa ciência de dados mesmo se a gente não quiser, Então, basta que você entre no YouTube, ali já tem um sistema de recomendação que foi feito por um corpo de cientistas de dados, Então, você entra no Netflix, você escuta uma música no Spotify, você liga o Waze, e aí lá está dizendo que é melhor passar por uma rota ao invés de outra. Então, a ciência de dados, ela nos cerca, mesmo se a gente não quiser, a gente já está imerso a esse mundo aí da ciência de dados. Quais são as atividades feitas geralmente aí por um cientista de dados? Pois depende do segmento que ele for trabalhar, Então, grande parte do nosso trabalho está associado ao conhecimento do negócio, Só para deixar claro, assim, o momento que a gente coloca os dados para criar um modelo preditivo, isso aí vai representar uns 15%, no máximo, uns 15% do nosso trabalho. O restante, o daí para trás, está em todo esse tratamento e conhecimento do negócio em que a gente vai fazer, Então, o estudo do negócio, Então, se você está trabalhando na área de saúde, conhecer o negócio que você está trabalhando, se você está trabalhando na área de entretenimento, você tem que conhecer essa área. Tudo isso para que os dados eles façam sentido,
muito provavelmente você deve conhecer o Guia do Mochileiro das Galáxias, né? Aquele que tem lá a resposta. Não, é porque tem uma brincadeira, né? Que eles falam assim, qual que é a resposta da vida, do universo e tudo mais? Aí a pessoa responde assim, 42. Você já escutou essa piadinha? Não, você pode contar aí? Não, é porque tem uma passagem no Guia dos Mochileiros das Galáxias que eles chegam no supercomputador que é capaz de responder tudo. Aí eles chegam lá e falam assim, qual é a resposta da vida, do universo e tudo mais? Aí ele faz milhões de cálculos e tal, não sei o que, o supercomputador responde assim, 42. Aí, assim, qual que é o sentido dessa resposta, né? Aí, na verdade, assim, quando a gente busca, né, nessa literatura, o que a gente acha? A pergunta foi mal feita, por isso que a resposta pode ser qualquer coisa. Ah, entendi. Né? Entendi. E aí a gente fica, né, assim, qual que é a pergunta que a gente busca? Então, assim, quanto maior o nosso conhecimento sobre um negócio, melhor vai ser a nossa pergunta, melhor vai ser o nosso repertório acerca daquilo ali, e aí sim a nossa resposta vai fazer sentido. Porque senão a gente vai dar uma resposta, assim, qualquer coisa que a gente mandar para o modelo preditivo, ele vai responder alguma coisa, né? Mas a pergunta é que faz a diferença, assim, o repertório de quem está cuidando daquele negócio. O conhecimento que ele tem daquele negócio é que faz toda a diferença. Então, 15% do nosso tempo a gente está ali rodando uma rede neural, uma árvore de decisão, um modelo preditivo. Mas todo o restante desse tempo a gente está fazendo alguma atividade relacionada ao conhecimento do negócio, que a gente está tentando responder essa pergunta. Perfeito. Deixa eu só aproveitar e tirar uma dúvida, que é a seguinte. Eu tenho reparado, né, eu estou em vários grupos, né, tanto para divulgar o Carreira Tech, etc. Eu estava em um grupo de Data Science, onde eu vi algumas pessoas pegando os dados, né, tipo, número de mortes, etc., do coronavírus, relacionados a coronavírus, e tentando fazer como o Samidana fez. Nesse caso, as pessoas não trabalham na área em específico, né, de medicina, etc., só pegando informação, talvez de fontes confiáveis. Você acha que a certeza daquele resultado, né, que eles vão colocar, usar ciência de dados para isso, é uma resposta satisfatória, ou você acha que, nesse caso, esses garotos que estão tentando, né, aprender, você acha que eles ainda precisariam de ter alguém da área para trazer alguns insights que eles não estão enxergando? Como é que você enxerga esse tipo de aprendizado? Precisa, assim, essa é uma boa pergunta. Obrigado. É porque tem muita gente realmente procurando base de dados aí, né? A mais famosa delas é de uma universidade, né? Que é a Johns Hopkins. Então ela disponibiliza diariamente, né? Para poder fazer predição e tudo mais. E o que acontece? Você pode ter um modelo que ele responde muito bem. Só que se você não souber escolher quais são as características que você está procurando antes, você vai estar tendo um modelo que ele vai estar te respondendo, só que você vai estar errando feliz. Né? Então, assim, vamos supor que você está procurando alguma coisa, e aí, por um acaso, vamos supor que aconteceu de que toda vez que a pessoa tem relacionado, por exemplo, ao Covid, toda vez que a pessoa tem um problema de Covid, do coronavírus, por coincidência, a base de dados dele falou que também tem problema no fígado. Pode ser um problema de base de dados, que a base ela está confiável, ela está limpa, só que o coronavírus não tem nada a ver com o fígado, tem a ver com problema respiratório, né? Ela é uma síndrome respiratória aguda. Então, pode ser que você acerte, só que pelo método errado. Então, uma pessoa que tem experiência, vamos supor um médico, né? Um infectologista, ele vai saber te falar o seguinte, olha, apesar do seu resultado estar bom, é melhor que seu modelo seja mais explicável. Assim, tem um termo que ele é feio em português, que é a explicabilidade do modelo. Assim, ele é feio falar isso, né? Eu acho legal. Mas é o seguinte, assim, ó, você entrega um conjunto de dados para o modelo e ele te fala assim, tá, essa pessoa tem coronavírus. Aí você responde assim, por quê? Aí eles falam porque tem problema do fígado. Tá errado, não. Tem problema porque o hemograma dele deu alterado, ou deu alguma mancha no pulmão, alguma coisa relacionada. Entendeu? Tem até um site que ele lista, tem um negócio que chama correlações espúrias. O que são as correlações espúrias? É aquele tipo de coisa que é
é coincidente, mas não gera causa e efeito. Então, por exemplo, assim, aumenta a venda de picolé ao mesmo tempo que aumenta o número de afogados. Bom, mas as pessoas não afogam porque está chupando picolé, né? As pessoas chupam mais picolé e afogam mais porque está no verão, né? Porque elas vão mais para a praia e tudo mais. Então, para uma pessoa que não tem entendimento do negócio, ela vai achar que a pessoa está afogando porque está chupando picolé. E está errado, assim. As duas coisas, elas têm uma causa em comum. Mas uma coisa não é causa e efeito uma da outra, entendeu? Existe uma coisa não causa a outra, né? As duas coisas têm uma causa em comum. Então isso que faz a diferença, né? Em ter o conhecimento do negócio, né? Interessantíssimo, cara. Eu vou ver se eu consigo publicar essa entrevista, né, pra galera lá. Acho que eles vão ter ainda mais aprendizado, né? Porque realmente o que você disse faz sentido. Às vezes a gente tá até querendo fazer uma boa causa e às vezes a gente tá seguindo por informações que parecem ser óbvias, mas às vezes vão ter coisas que a gente não tem conhecimento e que vão dar um resultado que não é correto e a gente vai achar que é correto porque a gente colocou lá tudo que era reação daquilo lá. Interessante, cara. Interessante. Assim, o modelo matemático, ele sempre vai te responder alguma coisa. O papel do cientista de dados nessa hora é falar assim, bom, isso aqui que ele respondeu faz sentido? A gente tem uma pergunta que ela é muito simples, mas a resposta é muito difícil de responder. Que é assim, esse meu modelo, ele é bom? Aí a gente tem que falar assim, tá, mas o que é o bom? Assim, o fato dele acertar 99% é bom? Não sei, depende do tipo de problema que você está tratando. Quais são as atividades feitas por esse profissional? Então, as atividades, elas passam, né, primeiro por estudar muito, né, então criar um arcabouço matemático, estatístico, né, não tem jeito muito da gente fugir disso, conhecer do negócio e, em seguida, conhecer das ferramentas que geram os modelos para a gente, né, então... As atividades, assim, todos os dias a gente vai passar por essas 3 etapas, assim, estudar um pouco de estatística e matemática, estudar o negócio que a gente está tratando e estudar os modelos que a gente está utilizando para poder gerar esses resultados. Interessante. Qual que é o tamanho da responsabilidade de um cientista de dados? Pois é, essa é uma pergunta muito interessante, porque é o seguinte, hoje em dia... a gente pode ter uma organização que pode ir do sucesso ao fracasso rapidamente, dependendo da resposta que um cientista de dados dá, né? Então, o cientista de dados ele tem ganhado cada vez mais responsabilidade nesse sentido, né? Então, por exemplo, se a gente for levar em consideração o momento que a gente está passando, né, que é esse da pandemia, coronavírus, etc., assim, a alocação de recursos, né, a compra de respirador, para onde que esses respiradores estão indo, se vai precisar de hospital de campanha ou não, se vai precisar alocar mais médico ou o que a gente já tem já é suficiente, isso tudo, apesar de ter tomador de decisão lá na ponta, isso passou por diversos cientistas de dados. Então, a resposta desses vários cientistas de dados vai compor essa resposta que o tomador de decisão vai responder, né? Então, a responsabilidade de um cientista de dados tem tomado cada vez uma proporção cada vez maior. Você acha que as empresas elas conseguem enxergar o tamanho da responsabilidade de um cientista de dados? Aquelas que levam a sério, sim. Aquelas que sabem, assim, o que perguntar e o que responder, elas vão saber isso aí sim, com certeza. Bom, quais são as habilidades comportamentais que uma pessoa, né, que quer entrar nessa área, ou já está cursando nessa área, ela tem que ter? Olha, eu tenho o seguinte ponto de vista, assim, eu não sei se quem estiver assistindo vai concordar comigo, mas eu acho que o mundo que a gente vive hoje, assim, as habilidades comportamentais, elas têm um papel muito maior do que a habilidade intelectual, aquilo que você sabe, né? Assim, aquela brincadeira, né? Que o soft skill, né? Que é aquela sua habilidade de conviver com as pessoas, de resiliência e tudo mais, elas têm mais peso do que muitas vezes o diploma que você tem. Por que eu costumo falar isso? Porque é o seguinte, olha, os cientistas de dados, assim, por que ciência de dados chama ciência de dados? Né? Não é à toa, assim, tem um propósito por trás disso, né? A ciência é feita de um ciclo que é o seguinte, você tem uma hipótese, você faz um experimento e chega numa conclusão. Aí essa conclusão, ela vai gerar outras várias hipóteses, e assim você vai passando. Aí eu te falando, assim, parece que é tudo lindo, assim, né? Que a gente vai fazer o experimento, e que vai dar certo, e não é assim. Por quê? A gente faz um experimento e vai dar errado. Faz de novo, vai dar errado. Faz de novo e a gente vai fazendo aquilo.
e vai olhando as premissas, vai olhando se a nossa hipótese está certa e tudo mais, até que uma hora a gente fala assim, deu certo. Né? Aquela velha brincadeira assim, né? Depois de 6 meses, de repente deu certo, né? Então, existe uma habilidade comportamental que faz toda a diferença, que é a persistência do cientista de dados estar lá, né, assim, ele não desistir, procurar, e ele sempre se questionar, cara. Assim, o cientista de dados ele não pode parar de se questionar. Ele encontrou um resultado. O que aquele resultado quer dizer? Ele não encontrou o resultado. Por que ele não encontrou? Então, a persistência, a paciência, né? Assim, ele tem muita autocrítica em relação ao que ele faz. Uma outra coisa, assim, que é uma habilidade comportamental, assim, né? Ele não pode se apaixonar pela solução, ele tem que se apaixonar pelo problema que ele está tratando. Se ele se apaixonar pela solução dele, achar que a solução dele já atingiu o ápice, né? Assim, já atingiu o máximo que ele pode, ele não avança mais. Então ele olha o problema e ele devora aquele problema, sabe? Assim, ele vai se apaixonando cada vez mais por aquilo ali para tentar achar soluções que façam sentido. Então, para tentar resumir isso tudo aí, né? É bom que ele tenha paciência, é bom que ele tenha persistência, é bom que ele tenha resiliência, é bom que ele tenha muita autocrítica, sabe? Para que ele consiga ultrapassar as dificuldades que ele vai encontrar. Uma certeza que eu tenho é que ele vai encontrar dificuldade no caminho dele. Se tiver fácil é porque tá errado. É errado, né? Tem alguma coisa aí. Entendi. O profissional, né, de data science, ele consegue trabalhar home office ou ele tem que estar no maquinário da empresa? Como é que... Vamos supor, no seu caso, você consegue trabalhar home office ou você tem que estar na empresa mesmo? Não tem como... Hoje a gente consegue ter o nosso trabalho 100% home office por conta da infraestrutura em nuvem, né? Então... Por exemplo, você coloca a sua infra lá na Amazon e trabalha tudo lá. Então, seu computador pode ser até um computador simples, assim, não precisa ter grandes recursos. E pode ser. O PC da Xuxa lá. E aí usa todos os recursos da AWS, sabe? Aí Entendi. consegue. Agora, se for para estudar, aí nem precisa de AWS. Tem um ambiente do Google que chama Google Colab. E aí ele disponibiliza gratuitamente uma máquina de 16 GB de RAM. Eu não lembro qual que é o HD. Ah, não, se não me engano, é o mesmo que você tem no Drive. 15 GB. E a conta grátis é 15 GB, né? Isso. E aí você consegue utilizar toda a infraestrutura do Google de graça, com uma máquina de 16 GB de RAM. Eles disponibilizam GPU também. Então, para estudar, você consegue estudar lá tranquilamente. Eu tô precisando da máquina dessa. Você está colocando dados na massa de dados lá, enfim, e aí você está dando respostas. E aí você tem que ser crítico para saber se a sua resposta ela é de fato correta. O tempo para você dar uma resposta para a empresa, ele pode atrapalhar nessa tentativa de encontrar a melhor resposta? Pode. É porque assim, se te der 15 minutos para pesquisar, você vai encontrar uma resposta em 15 minutos. Se te der um mês para pesquisar, vai ser algo melhor trabalhado, né? Então, Entendi. Faz toda a diferença. Assim, o tempo disponível para fazer a pesquisa faz toda a diferença. É porque, assim, tem uma coisa também. O cientista de dados, ele lida com um trabalho que ele não é um trabalho braçal. Ele lida com um trabalho que é um trabalho criativo. E aí pode acontecer um negócio que é uma tristeza, assim, que é tipo assim, você não saber o que você vai fazer. E aí você pode ficar naquela, assim, um tempão quebrando a cabeça e não saindo do lugar. E isso acontece porque a criatividade, ela, às vezes, ela pode fugir, cara, e aí atrapalha tudo, sabe? Aí nessa hora é bom você dar uma respirada, fazer outra coisa, assistir uma série, fazer uma meditação, ver TikTok, sei lá, fazer outra coisa assim para ver se dá uma relaxada e a criatividade vem de novo, sabe? Assim, isso acontece com todo mundo, e quando acontece é uma tristeza, assim, sabe? Eu entendo. Então, essa pergunta que você fez, eu acho que faz todo sentido, assim, quanto mais você deixar que a pessoa flua, né, na criatividade dela, melhor.
Nas empresas que você trabalhou, como é que as empresas lidavam com esse tempo para você? Por exemplo, ela te dava, sei lá, alguma atividade, e aí como é que ela definiu o tempo? Assim, eles que davam o tempo, você que determinava o tempo? Como é que funcionava nesse sentido? Normalmente, o time fala, assim, o que é um tempo adequado para lidar com aquele tipo de problema, sabe? Então, assim, dado o problema, fala assim, quanto tempo a gente vai investir e tentar responder isso aqui? E aí a gente vai conversando e tal, e tentando chegar em algo que também não demore demais, né? Porque as empresas, né, tem que ser sustentáveis também, né? Um tempo que fica bom para todo mundo, assim. Normalmente funciona assim e é bom que se mantenha assim, sabe? Perfeito. Quais são as habilidades técnicas que uma pessoa deve ter para conquistar essa oportunidade? Pois é, essa é uma pergunta excelente, assim. Obrigado. Hoje em dia, não, é que a pergunta realmente é muito boa. Obrigado. É porque é o seguinte, quando a gente está trabalhando com isso, então eu vou falar, por exemplo, daquilo que eu lido mais com o ambiente ali com Python, né? E tudo que é envolvido nisso. Hoje em dia, a gente tem muita biblioteca que com pouco esforço a gente tem algum resultado. Então, a gente pega uma biblioteca ali que já tem uma base, que já tem um modelo mais ou menos pronto e tudo, e vai te dar algum resultado. Você pode ficar satisfeito com o que você encontrar, ou você pode ir mais fundo nisso. Por que eu estou falando isso? Porque se você não souber quais são os processos que estão envolvidos com aquele modelo, você vai achar um resultado, mas não vai saber o que aquilo significa. Então, para o cientista de dados, do ponto de vista técnico, é importante que ele tenha boa base estatística e boa base matemática. Assim. É fundamental. Na maioria das vezes, você precisa disso para que você tenha entendimento do todo. Né? Então, assim, olha, eu entendi qual é o negócio, entendi qual é o modelo, agora eu tenho que ter domínio sobre as ferramentas que eu estou lidando. Né? Assim, é aquela velha história, assim, né? Tem gente que fica brigando assim, qual que é melhor? É Java? É Python, é R, é MATLAB, é o quê? Assim, tem um cara que eu acho fenomenal, assim, para não falar um palavrão assim, porque ele é um cara espetacular. Entendi. Que é um cara que chama Fábio Akita. E ele tem vídeos espetaculares, assim, sobre tecnologia e tal. E teve uma vez que ele criou 2 vídeos de 40 minutos para falar assim, a sua linguagem de programação não é especial. E ele ficou 2 vídeos de 40 minutos explicando por que sua linguagem de programação não é especial. Aí no final ele fala o seguinte, olha, as ferramentas foram feitas para servir aos mestres, e não o contrário, não o mestre que tem que servir à ferramenta. Por que eu estou dizendo isso? É a matemática, a estatística, o conhecimento em geometria, o conhecimento em cálculo, o conhecimento desse tanto de coisa que tem que te servir para que você entenda o que está acontecendo ali, porque vai te dar algum resultado. Mas se você não tiver esse ferramental, você vai ter resultado, mas você não vai entender os motivos que te levaram até ali, quais foram os caminhos que te levaram até ali. Quais formações podem ser aproveitadas para trabalhar com data science? Tipo, sistema de informação, ciência da computação, quais são as áreas? Iniciou, né, assim, a área iniciou mesmo, foi com estatística, né, então os grandes cientistas de dados, né, eram os estatísticos. Qual que é o problema que eles encontravam, assim? Antigamente não tinha computador, né, então como é que fazia? Fazia contando mesmo, calculando na mão, etc. Ou usando uma calculadora muito simples e tudo mais. Só que a tecnologia avançou de tal maneira que a gente tem muita ferramenta disponível. Então, o que antigamente cabia somente aos estatísticos, hoje cabe aos cientistas da computação, cabe a quem é formado em ciência da informação, em sistema de informação, quem tem formação em tecnólogo, né? Então, de repente, quem é formado em análise e desenvolvimento de sistemas. E aí o negócio abriu tanto que hoje a gente tem médico que utiliza ciência de dados, então aproveita a sua formação em ciência de dados. A gente tem publicitário, a gente tem pessoal formado em direito. Então, hoje em dia, já tem muita iniciativa ligado a um processo, né, que assim, você tem uma dada decisão judicial e aí aquilo ali é um processo meio que automatizado, né? Então a gente tem as mais diversas áreas que hoje aproveita para trabalhar com ciência de dados, assim, né? Ele vai contribuir com aquilo que ele pode, né? Assim, a parte de programação vai ficar com o programador, a parte de negócio vai ficar com outra pessoa, mas eventualmente todo mundo, assim, todas as formações podem trabalhar como cientistas de dados
e com ciência de dados como um todo. Você já teve a situação de usar dados públicos? E se sim, como é o processo de obtenção dos dados? Esse trabalho mesmo que você falou do Covid e tudo mais, que tem muita gente procurando, isso aí é muito interessante, assim, porque uma das coisas que eu trabalhei recentemente é tentar mensurar, né? Então, assim, qual que vai ser a escala aí de propagação do coronavírus aqui, né? Então, os cientistas de dados, né, em geral, utilizaram muitas bases públicas, né? Então, tem da universidade lá, John Hopkins, o Ministério da Saúde está disponibilizando dados de maneira pública, gratuita, para o pessoal poder fazer seus modelos. Tem muito hospital, né, que está disponibilizando também seus dados, né, de maneira pública, gratuita. Então, assim, mais recentemente o que eu pude trabalhar foi nessas bases relacionadas a tentar encontrar alguma resposta, né, assim, possa ajudar alguém, né, da solução dessa doença, né. Perfeito, cara. Como se tornar um profissional de data science? Pois é, primeiro criando uma base sólida mesmo em todo o seu ferramental, né. Então, programação é para conhecer Python, então é para conhecer tudo de Python, assim, o máximo que você puder. É para conhecer matemática, então conheça o máximo de matemática que você puder. E é para conhecer de estatística, conheça o máximo de estatística que você puder. Aí, quando você for trabalhar numa empresa, então quando você for trabalhar, por exemplo, num banco, né? Hoje os bancos utilizam muito para tomada de decisão. Então você vai conhecer da área financeira para poder ser um bom cientista de dados. Lá vai trabalhar no hospital. Então tem que conhecer muito daquela área da saúde que você vai estar lidando. Ah, não, vou trabalhar com publicidade. Então é para conhecer tudo da área de publicidade, né? Então, inbound marketing, outbound marketing, o que significa isso? Remarketing, né? Então, tudo isso para que te ajude a que você seja o melhor cientista de dados. Mas a base mesmo, ferramental matemático, teórico, estatístico, tem que conhecer, assim. É uma condição sem a qual não dá para trabalhar bem. Certificação ou faculdade? Pois é, essa é uma boa pergunta. O que acontece? A gente tem boas certificações, a gente tem boas faculdades, né? Então a gente tem boas pós-graduações aí em ciência de dados, né? Então tem até uma que eu coordeno e tal, é lá do Cotemig, né? Então, mas assim, hoje em dia também a gente tem muita coisa aberta, né? Então, qual que é a resposta que eu dou para isso? Assim, na verdade, as duas. Boas certificações de ferramentas como a AWS, tem boas certificações ligadas à disponibilidade de dados, boas certificações ligadas, né, ao conhecimento das ferramentas e também a faculdade, né? Então, assim, se você tiver a oportunidade de fazer uma faculdade de sistema de informação ou de análise e desenvolvimento de sistema, isso vai te ajudar bastante a ser um profissional bem mais completo, né? Então quer dizer que ciência de dados, né, o data science, ela é uma pós, ela não tem formação de graduação, é isso? Pois é, algumas faculdades estão colocando como tecnólogo, mas as grandes iniciativas estão na pós-graduação, né? Então, pós-graduação em ciência de dados para a área da saúde, pós-graduação em ciência de dados para a área de marketing, por aí vai. Aí o cara já sai definido, né? Para quem vai criar startup, né? Então, por exemplo, tem ciência de dados só para ver questão de mercado, assim, se o produto faz sentido ou não. Então, tem todas essas iniciativas aí. Dicas para certificação. Bom, então procurar certificações boas na linguagem de programação que você for trabalhar, né? Então, se você for trabalhar com Java, então faça boas certificações em Java. Se você for trabalhar com infraestrutura AWS, então buscar as certificações que estão relacionadas a isso. Então, por exemplo, se eu for trabalhar mais virado ali IBM Watson, procurar quais são as certificações da IBM. Isso tudo faz toda a diferença quando você for trabalhar com um conjunto de ferramentas específico e é bem interessante que você faça as boas certificações e trilhe, né, todo esse caminho aí para que faça sentido, né, a sua certificação. Perfeito. Dicas de curso rápido? Pois é, atualmente tem muito curso bacana, assim, né? Tem um site que chama Data Science Academy, que tem cursos ali de 4 horas de graça, assim. Assim, obviamente você não vai sair um cientista de dados com um curso de 4 horas, né? Pois é. Mas já vai te dar uma ideia, assim, do que as pessoas ali trabalham e fazem, né? E outra coisa, assim, que eu acho que faz diferença, que é o seguinte. Eu dei o exemplo do pianista, né? Mas eu acho que serve para muita coisa, assim. Para você ser um grande pianista, tocar violão bem, programar bem, né, uma atividade física aí, natação, corrida, sei lá, qualquer coisa desse tipo,
assim, tem umas coisas que meio que são em comum, assim. Eu não tenho a resposta para isso não, mas eu tenho algumas hipóteses, né? Tudo bem. Eu acho que isso tudo faz parte do seguinte, isso tudo faz parte de um grupo de prática deliberada. O que é isso? Assim, você faz porque você gosta de fazer. Então, você vai programar, você fica ali 4 horas programando e nem vê o tempo passar. Por quê? Porque aquilo é uma prática deliberada. Você está fazendo aquilo porque você quer. Eu estou nadando 4 horas por dia. Você nem vê o tempo passar porque você quer nadar, você gosta de nadar. E aí, nesses cursos rápidos, o que eu acho que, de repente, além do curso, faz mais a pena? Hoje em dia tem muita plataforma de competição. E tem uma plataforma de competição que é muito, muito interessante na área de ciência de dados, que é o Kaggle, né, que é o Kaggle, Kaggle. Então tem algumas competições que elas ficam abertas o tempo todo, você pode participar a hora que você quiser, ou você entra lá e é uma competição que é por tempo fechado, né? Então assim, ela começa tal dia e termina tal dia. E aí, essas que são fechadas, normalmente elas valem prêmio. Então assim, se eu estou estudando, por que não participar de um negócio desse assim? Vai que, né? Dá sorte, né? E aí você faz porque você quer mesmo. Então, assim, por que não participar de uma competição dessa que é aberta, que não vale nada, mas que vale para você, né? Então, assim, é uma prática deliberada. Você faz porque você quer e vai aprendendo ali e tal. Então, vai aprender fazendo mesmo. Perfeito. O link do Kaggle vai estar na descrição também. E aproveitando aqui, fazendo mais um marketing de novo. Tem o curso do Felipe Santana. É um curso que tem mentoria, é um curso que ele tem inscrições abertas em tempos específicos, né? Então, para você saber quando vai ser aberta a próxima turma, me segue no Instagram, que lá eu coloco, né, quando vai abrir turma para determinado curso. Tem um curso aí que já muitas pessoas já fizeram, muitas pessoas falam muito bem. E também tem a entrevista dele aqui no canal. Além disso, tem alguns outros cursos. Vão lá no meu site, wesleyrodrigo.com.br, vai estar o curso também aqui na descrição. Quais são os cargos que o profissional da área de ciência de dados pode evoluir? O que a gente tem basicamente é o seguinte: a gente tem o analista de dados, o cientista de dados e o engenheiro de dados. O analista de dados é aquele que dá um insight inicial, assim. Ele vai usar uma ferramenta e tal, mas não vai conhecer profundamente o que ele está fazendo. Ele dá o pontapé ali para ver se dali sai alguma coisa. Depois disso tem o cientista de dados. O cientista de dados é realmente quem vai pôr a mão na massa, vai mexer nos algoritmos, vai fuçar em tudo ali para ver se daquela cartola sai um coelho, né? Agora, tem uma área que é interessantíssima, assim, eu não evoluí para essa área, né, assim, mas que é interessantíssima, interessante demais, que é a parte de engenharia de dados. O que é isso? É a pessoa que lida com a disponibilidade do dado. Então é o seguinte, ele vai colocar aquilo num banco de dados. Esse dado ele tem que vir rápido, esse dado ele tem que estar disponível o tempo todo, ele tem que estar íntegro o tempo todo. Então normalmente, né, para quem é mais das antigas aí e tal, que tinha o papel do DBA, né, que cuidava lá do Oracle, aí tinha um cara que ficava lá na sala de servidor, cuidando da infra, etc. Normalmente, assim, para quem evoluiu para a área de ciência de dados, foi mais ou menos para essa linha. Então, assim, hoje em dia a gente tem muita infraestrutura baseada em Docker. Isso. Docker. Isso. Muito obrigado. De nada. Então, você vai descrevendo ali qual que é a infra que você vai utilizar e tudo mais. E aí, assim, quais são as camadas, né? Então, aqui eu preciso do Linux, aqui eu preciso do banco de dados, e qual que vai ser o tamanho disso. Então, assim, ela não aparece tanto, né? Ela fica mais nos bastidores, mas se não fossem eles, a gente não conseguiria fazer nada, assim, porque o dado precisa estar disponível com qualidade, na hora que a gente precisa, com velocidade, com volume. Então, basicamente, esses 3 cargos, né, esses 3 papéis que a gente costuma assumir, né? Perfeito, perfeito. Agora eu vou te fazer uma pergunta que a gente vai responder depois do intervalo, né? Que é assim, eu vou fazer aqui, a gente vai pro intervalo e na volta a gente responde esse monte de pergunta, na verdade. Um profissional da área de ciência de dados trabalha obrigatoriamente com as tecnologias descritas, como visualização de dados, machine learning, deep learning, reconhecimento de padrões, data preparation e análise de texto. Depois dos intervalos, então não saia daí, a gente volta daqui a pouco. Então investir em sua carreira com os melhores cursos EAD que eu separei exclusivamente para você. Se você quer aprender alguma linguagem de forma rápida e sem gastar muito, então não pode deixar de conferir wesleyrodrigo.com.br/cursos.
Lembrando que alguns dos cursos possuem mentoria individual, acesso via TeamViewer na sua máquina, para que você, caso tenha dúvida em alguma questão, tenha acesso do professor, ele vendo, né, em tempo real e te auxiliando da melhor forma possível, além também de alguns cursos possuírem grupos no WhatsApp, Telegram e outros meios sociais. Lembrando também que comprando pelo meu site, você tem acesso aos melhores cursos com descontos incríveis. Se você pretende aprender Java, SAP, Data Science, Python, entre outros, acesse wesleyrodrigo.com.br/cursos. Te espero lá, um grande abraço e valeu! Voltamos na segunda parte desse projeto e dessa entrevista que tá top, com esse cara top e comigo também que sou top. Okay. Vamos agora responder a pergunta que ficou em aberto, né, na sessão anterior, e logo depois dela vamos para a pergunta dos inscritos. Bom, a pergunta anterior foi: um profissional da área de Data Science, né, ou ciência de dados, ele trabalha obrigatoriamente com as tecnologias visualização de dados, Machine Learning, Deep Learning, reconhecimento de padrões, Data Preparation e análise de texto? Ele pode trabalhar, mas eles não vão trabalhar com todas ao mesmo tempo. Então, assim, visualização de dados. A gente precisa de visualização de dados, por exemplo, mas quando a gente vai apresentar um resultado, a gente está explorando inicialmente o dado e tal. Mas ele não faz parte do núcleo mesmo daquilo que a gente faz, né? O núcleo mesmo tá ali na exploração do dado mesmo, né? Então, assim, fazer uma análise crítica em relação ao dado, se ele está com qualidade, se ele está íntegro, etc. Mas as outras coisas, elas são meio que acessórias, assim. Então, reconhecimento de padrão. Se o problema for de reconhecimento de padrão, vai usar, senão não. Análise de texto. Então, por exemplo, se a gente está procurando numa base de texto, assim, para verificar se está acontecendo uma tendência ou não, a gente pode fazer, senão não há necessidade não. A gente busca a ferramenta adequada para o problema que a gente está tratando, né? Assim, mas todas ao mesmo tempo a gente não usa não, assim, não faria muito sentido o problema, né? Assim, em relação à análise de texto, tem muita coisa interessante, tem um vídeo no YouTube que explica como é que faz, por exemplo, assim, você quer saber se está acontecendo algum fenômeno relacionado à análise de sentimento, à análise de humor, né? Então, por exemplo, assim, a bolsa caiu. Aí você vai lá no Twitter e procura os tweets relacionados àquele assunto. E aí você vai ver. Aí a gente tem se está com bom humor ou mau humor e tudo mais. É um trabalho muito interessante esse aí. E no YouTube tem vários tutoriais ensinando a trabalhar com isso de maneira muito simples. De novo, assim, né? Não é um resultado espetacular, nem nada assim. Mas é bem interessante, assim, para poder brincar e tal. É bem legal. É até mesmo para a pessoa aprender de forma mais, digamos, de uma forma contínua e às vezes de forma melhor também, né? Porque você se testando, e aí é só uma imaginação minha, mas você se testando em situações diferentes, eu acho que o aprendizado ele fixa mais, né? E você vai ficar um pouco preparado para não ficar só testando uma coisa específica e tal. Isso mesmo, o caminho é esse mesmo. Perfeito. Uma pergunta dos inscritos agora. Vamos começar com a pergunta do... Você vai me desculpar se eu pronunciar seu nome errado. É Rodrigo Sarrabi, eu não sei se está assim pronuncia, me perdoe. A pergunta é assim: por que as empresas pagam pouco ou exigem muito? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, assim, eu acho que eu vou até um pouco me alongar nela, assim, sabe? Pode ficar tranquilo. O que acontece, assim, tem um cara que eu gosto muito dele, assim, um professor que eu acho muito legal, que é o Clóvis de Barros Filho, que ele fala o seguinte: olha, o que é ser profissional, né? Assim, ser profissional, você está quebrando o galho de alguém profissionalmente, né? Então, assim, você chama um engenheiro para fazer uma casa, ele está quebrando o seu galho profissionalmente, assim, ele está emprestando aquilo que ele sabe para resolver um problema que você tem. Então, no fundo, a gente é pago para resolver um determinado problema. Agora, como que é calculado esse salário, assim, exigir muito e pagar pouco, assim, né? É o seguinte, assim, as empresas, elas costumam pagar a gente, assim, empresa e salário como um todo, assim, né? Eles não pagam a gente por aquilo que a gente... assim, por aquilo que a gente faz, né? Eles pagam a gente, assim, o nosso salário ele vai ser mais alto ou mais baixo
muito pela raridade que você representa, né? Então, assim, se você é um profissional raro, você vai valer mais. Se você é um profissional que, se você balançar a árvore e cai uns 50 da sua volta, todos com a mesma habilidade, você vai valer pouco, né? Então, assim, normalmente as empresas, elas tendem a pagar mais aqueles profissionais que são mais raros, assim, né? E por que ela exige, assim? Normalmente a empresa, ela vai querer pagar o menos possível para obter o máximo de você, né? Porque a conta é mais ou menos assim: o quanto que ela vai ter de retorno a cada R$1 que ela investir em você. E aí ela vai querer ter o máximo de retorno naquilo ali. Então ela vai querer te pagar menos real para ter mais retorno, né? Então essa conta é uma conta meio complicada de fazer, assim. Ela exige mais porque ela quer os melhores, né? E ela vai te pagar menos por uma questão de sustentabilidade. Por outro lado, quanto mais raro você... Um profissional raro, assim, é difícil encontrar essa pessoa, é difícil. As habilidades que ela tem, tanto habilidades técnicas quanto comportamentais, casam muito bem com a cultura da empresa e aquilo que a empresa está buscando. Então o seu salário, ele vai ser mais alto. Agora, se... né, não casa muito bem, o seu comportamento não é muito adequado à cultura da empresa, à cultura que a empresa está construindo, aí de repente seu salário, ele realmente pode ficar um pouco, não ficar muito adequado não, entendeu? Então eu acho que é uma pergunta que é difícil fechar uma questão em relação a ela, mas passa mais ou menos por aí. Aproveitando então essa resposta, hoje você acha que o serviço de dados, o interesse das pessoas por essa profissão, ficou comum por culpa dos eventos que estamos tendo, ou você acha que ainda é recente a profissão, a quantidade de pessoas que vão estudar e vão conseguir formar, né? Porque sempre tem aquele afunilamento das pessoas que estão entrando, etc. Como é que é a sua visão sobre isso? Eu acho assim, é bom que tenha muita gente entrando para criar curiosidade em relação a isso, mas ainda são poucos, sabe, assim? E ainda são poucas as pessoas que têm domínio realmente da coisa, assim, sabe? Tem muita gente querendo entrar, mas tem poucas pessoas que ainda têm domínio do negócio mesmo. Perfeito. Agora a pergunta do Paulo Martins, o Paulo Martins que sempre está aí acompanhando e sempre ajudando, né, o projeto. Então, Paulo, obrigado. Ele fala assim, ele pergunta assim, na verdade: qual a média salarial de um júnior, pleno e sênior? Só que ele coloca em BH, mas se você tiver informações a respeito de outros estados, etc., pode ficar à vontade. Uma pessoa hoje que ela... Assim, é difícil definir o que é um cientista de dados sênior também, viu? Assim, porque é tão recente, assim, sabe? Que são poucos aqueles que a gente pode falar assim, esse aí é um cientista realmente sênior mesmo, né? Mas em questão de entrada, assim, conhecendo um pouco do mercado aqui, o cientista de dados começa, assim, com 6 mil e uns quebrados, assim, aqui em Belo Horizonte. Em São Paulo começa com uns 8, 9, alguma coisa, assim. É uma área que tá fervendo bastante. Assim. Eu vou entrar nessa área então. Mas venha. Eu vou tentar, tô brincando, eu não vou não. Continuando a pergunta do Paulo ainda. Ele pede para você dar dicas, né, como o profissional pode migrar de outras áreas para a área de dados. A porta de entrada, normalmente, para migrar de área, normalmente é o seguinte: ou a pessoa ela sabe muito de programação, mas conhece pouco de estatística e matemática. Então ela tem que, para migrar, ela tem que estudar matemática e estatística e não tem jeito de fugir disso. Ou tem um lado contrário também, assim, a pessoa ela sabe bastante de matemática e estatística, mas de repente é um pouco defasada em relação à tecnologia. Então ela vai ter que buscar essa tecnologia, programação e tudo mais. Então assim, depende de qual das pontas ela tá. E de repente ela não está em nenhuma das pontas. De repente ela é uma pessoa, né, vamos supor, ele é um advogado, um publicitário, um médico. E aí vai ter que estudar das duas, assim. Então vai ter que estudar tanto matemática quanto parte de programação para daí começar a dar a entrada realmente nessa área. Agora, tem uma coisa assim que eu tenho visto bastante. As pessoas que eram da infra antigamente, assim, que tomava choque mesmo, que cortava cabo de rede e tal, elas estão lidando muito bem com essa questão, porque assim, essas pessoas que conheciam, assim, eu costumo falar que é a infra física, assim, mas no fundo tudo é físico, né? Mas assim, no fundo a nuvem é só um computador rodando no lugar, né? As pessoas que lidavam com infra, cortava cabo de rede, tomava choque, formatava e não sei o que, elas estão lidando muito bem com essa infra em nuvem, assim, porque esse conhecimento que às vezes as pessoas não têm de como que eu vou dimensionar um servidor, questão de segurança, questão de governança de dados e tudo mais, essas pessoas estão lidando muito bem e não tão necessariamente precisa
precisa conhecer de matemática e estatística, precisa conhecer mais essa parte de infra mesmo, assim, então conhecer como é que eu dimensiono um banco de dados para lidar com o volume de dados que a Netflix lida. Eu não sei responder isso, uma pessoa de infra vai saber responder isso muito melhor do que eu. Qual que vai ter que ser a capacidade de vazão da rede? Eu não sei, mas uma pessoa de infra, quando ela for colocar essa infra na nuvem, ela vai saber responder qual que é o melhor cluster, qual que é o melhor maquinário, vai saber dimensionar isso tudo. Então, assim, eu acho, assim, se eu fosse da área de infra, né, inicialmente da área de infra, ou se eu fosse um administrador de banco de dados antigamente, eu migraria para essa área porque vai nadar de braçadas. Eu estou vendo que essas pessoas estão se dando muito bem nessa área. Vamos para a pergunta da Sandra. Ela faz o seguinte questionamento: como ingressar em uma área tão vasta e de muito aprendizado? Qual estratégia seguir? Quais cursos fariam a diferença para uma pessoa começar? Essa área é realmente vasta, assim. Depois eu vou pedir para você colocar uma figura que chama Roadmap da Ciência de Dados. Eu vou te mandar o link, você coloca. Beleza. Sim, coloca a imagem aqui. Não, você coloca a imagem aí que ela é interessante. Teve uma pessoa, assim, esse é um abençoado de Deus, assim, porque ele teve uma sacada muito boa. Esse artista, né, não sei se é ele ou ela, foi criando tipo um roadmap, assim, tipo um passo a passo, assim, e foi colocando em caixinhas como se fosse uma linha de metrô, assim, sabe? Então você sabe, por exemplo, vou estudar estatística, por onde que eu começo até onde que eu vou? Vou estudar programação, onde que eu começo até onde que eu vou? Vou estudar Big Data, onde que eu começo até onde que eu vou? E assim, foi um artista mesmo, que foi colocando onde que essas áreas se encontram, onde que se separa e tudo mais. Então, essa figura que o Wesley vai colocar, não sei onde, aqui... Vai aparecer ela grande na tela aí. Vai aparecer em algum lugar aqui, e ela ilustra muito bem esses caminhos, assim, porque a área realmente é muito grande. É visualização de dados, é mineração de texto, é busca em trajetória, é matemática, é estatística, é programação, é banco de dados, é rede, é muita coisa ao mesmo tempo. E aí, esse mapa, eu acho que vale muito a pena ver para ver onde é que começa e onde que para cada um. Perfeito. A gente vai para mais um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta daqui a pouco. Você tem perguntas que não foram respondidas? Então envie e-mail para carreiratech@wesleyrodrigo.com.br informando a sua pergunta, além do assunto que se trata. Seja a entrevista de Java, Data Science, entrevista de emprego. Envie e-mail para carreiratech@wesleyrodrigo.com.br. Eu estou guardando aqui para trazer a sua resposta. Grande abraço e valeu! Voltamos agora para esse último bloco, onde estamos aqui com o Leonardo Tavares. Você já teve um contato com a parte de inteligência artificial, né? Desde 2009, 2010, quando foi professor na PUC. Nessa época, Data Science já existiu no mercado? Você já tinha interesse em seguir nessa área? Olha que interessante, assim. Eu ingressei nessa área para dar aula em 2009, 2010, mas a minha vontade de estudar isso ela é anterior, assim, é lá de 2002, mais ou menos. Eu fiz uma disciplina na faculdade que era inteligência artificial, e naquela época, inteligência artificial não tinha esse glamour que tem hoje, não, sabe, assim. Eu li o livro, né, que a gente usava na época era um livro do professor Braga, ele é professor da UFMG, que depois eu tive, né, a honra de ser aluno dele e tudo mais. Mas aí eu li esse livro, assim, como se fosse um livro de romance, assim. Eu comecei do início, terminei no final, falei assim, nossa, eu vou ler ele de novo. Li ele várias vezes, e esse livro é um livro realmente muito bom para quem está começando, assim, é um livro de redes neurais. Só que não tinha esse glamour todo, nem chamava ciência de dados, era tudo aprendizagem de máquina mesmo e tal. Então ela começou bem anteriormente, assim, começou quando eu estava na faculdade, só que os recursos, né, assim, a gente não tinha tanto recurso na internet para estudar esse tipo de assunto, e depois quando eu terminei a faculdade, acabei indo pro mestrado e tal, e aí que eu fui realmente me inserindo mesmo, assim, na parte mais profunda dessa área, né, só que eu sempre tive o pé nas duas áreas, né, assim, eu sempre tinha um pé no mercado e um pé na academia, né, então eu ia mesclando esses dois aí
para poder conseguir chegar até o final aí. Você trabalhava ao mesmo tempo como professor e como product owner. Como é que você conseguia conciliar duas profissões tão distantes? Na verdade, assim, foi a base de muita disciplina mesmo, assim. Então, hora de ser product owner, eu botava o chapéuzinho e era. A hora de poder ser o professor, eu botava o chapéuzinho de professor e ia ser professor. Então, era questão da gente poder aplicar mesmo a disciplina para poder dar conta de separar as áreas, assim, sabe? Só que olha que coisa interessante, assim, hoje a área de ciência de dados, assim, ela já ajuda na tomada de decisão do Product Owner, coisa que não acontecia anteriormente, assim. Legal, né? Então hoje as áreas se juntaram. Quando você começou a trabalhar com ciência de dados, né, e você ainda é professor e é coordenador, esse novo momento de estar em um novo desafio é como se fosse começar tudo do zero. Como é que foi essa experiência para você? Na verdade, eu fui agregando essas profissões, assim. Eu sempre quis ser professor. A minha vida toda eu quis ser professor e tal, né? E eu sempre fui guiando minha carreira para isso aí. Só que assim, quando a gente toma a decisão mesmo assim, não, agora eu vou trabalhar com ciência de dados, assim, é como se fosse realmente recomeçar novos desafios, né, e tudo mais. Ah, não, eu vou atuar agora na coordenação, então agora são novos desafios, é sempre começando tudo do zero de novo e tal, e aí a gente vai com a coragem, com a disciplina aí pra tentar ver, né, assim, às vezes a gente erra, às vezes a gente acerta e ver se no final dá tudo certo, assim, né, se a gente consegue algum resultado positivo aí. Mas é bem isso mesmo, assim, é bem, às vezes, começar do zero mesmo. Entendi, eu imagino. O que você fazia antes de trabalhar com tecnologia? Nada. Você começou com TI já? Eu fui estudando, assim... Entendi. Fui só estudando e cheguei. Entendi. Eu achei que você tinha... Sei lá, você começou, sei lá, trabalhando com pedreiro, sei lá. Eu já comecei com TI, já. É porque, assim, meu contato com o computador foi muito cedo, assim, né? Então, quando eu tinha uns 10, 11 anos de idade, assim, eu já mexi. Obviamente, não programava, não fazia nada disso, mas eu fui gostando, assim, de computador já bem cedo, assim, sabe? Eu sempre fui um menino muito curioso, assim, sabe? Que as meninas que desmonta o brinquedo na hora de montar, sobra peça. Era eu, assim, quando eu era criança, assim, sabe? O tempo de trabalho como cientista de dados é superior ao de coordenador? Me exige bem mais esforço, assim, sabe? Me exige muito mais criatividade, assim, para eu poder lidar com as questões, assim, de ciência de dados. Eu acho que me toma, assim, bem mais esforço mesmo. Qual foi o maior desafio da sua carreira? Cara, o maior desafio da minha carreira, eu acho que é poder tomar essas decisões, porque a computação é muito vasta, assim, né? Então, assim, eu vou trabalhar com inteligência artificial, ou eu vou trabalhar programando, ou eu vou trabalhar com engenharia de software. Essas decisões, eu acho que esses são os maiores desafios, assim, que são essas tomadas de decisões, assim, agora que várias alternativas se abriram na minha frente, o que eu vou fazer, assim? Esses são os maiores desafios, assim, para mim, foram esses. Interessante. Qual foi o melhor momento da sua carreira? Eu tenho vários bons momentos, assim, né? Então, assim, sempre quando a gente entrega um projeto, assim, o cliente gosta, ou a gente descobre alguma coisa numa base de dados, ou lá no próprio Cotemig, assim, quando a gente pode atender um aluno bem, assim, ele sai satisfeito com o curso, né? Assim, com a grade do curso, com aquilo que ele aprendeu lá, com o profissional que ele pode vir a ser, assim. Então, são vários bons momentos, assim. Toda vez que tem formatura lá no Cotemig, eu choro, assim, eu vejo os alunos indo embora e assim, agora eles são os novos profissionais, então assim, são vários bons momentos assim na minha carreira. Interessante, cara. Qual a sua visão sobre o mercado de data science em perspectiva futura? Cara, essa é uma pergunta bem interessante assim, porque como que é o processo da tecnologia como um todo, assim, né? Assim, a tecnologia sempre tem esse ciclo, assim, algo é muito raro, então poucas pessoas dominam, aí depois aquilo ali fica democrático, aí é bom porque muitas pessoas dominam, depois aquilo fica comum, assim. Então, para dar um exemplo bem rápido, assim, Wi-Fi, por exemplo, assim, no início dos anos 2000 era raro algum lugar ter Wi-Fi, depois ficou comum, hoje é obrigatório, né? Assim, todo lugar que você vai tem que ter Wi-Fi.
Eu acho que ciência de dados vai passar por esse caminho, assim. Então, hoje é algo muito raro, dali a pouco vai ser algo muito democrático, assim, muitas pessoas vão ter domínio com aquilo, e depois vai ser algo assim, como a sua empresa não tem cientista de dados, não lida com ciência de dados. Então, eu acho que vai passar por esse ciclo. Então, assim, tem que aproveitar as ondas, assim, né, e surfar nelas, assim. O grande desafio agora é saber qual que é a próxima nova onda, né? Eu acho que vai ser isso, assim, mais pessoas vão entrar no mercado, mais pessoas vão ter domínio das ferramentas, as ferramentas elas vão ficar mais automatizadas, talvez, assim. Então, é tudo aquilo que hoje a gente lida com muito esforço, assim, para poder chegar em alguma conclusão, provavelmente no futuro próximo aí vai estar mais automatizado, e aí a gente vai ter que buscar a nova onda aí, ver o que vai ser, né? E sobre a área de tecnologia no geral? É o seguinte, assim, a gente tem que buscar ser um eterno aprendiz, assim, sabe? Parece meio clichê falar isso, mas eu acho que é isso, assim, sabe? Toda vez que você aprender algo, que, assim, você não fique satisfeito com aquilo que você aprendeu, assim, quais são os desdobramentos daquilo que você pode aprender, né? Então, assim, você aprendeu uma nova técnica para poder fazer algo. Você não fique satisfeito com aquilo que você aprendeu, assim. Quais são os desdobramentos daquilo que você aprendeu? Eu posso aprender mais 5 caminhos. Aí vai experimentando cada uma e vai vendo o que pode aprender para além disso, sabe? Eu acho que a pessoa que hoje em dia ela sabe aprender, em seguida sabe desaprender e reaprender coisas novas, eu acho que vai estar bem, assim, sabe? Eu acho que nessa área, assim, quem é muito curioso, quem está sempre buscando aprender coisas novas técnicas, novas formas de fazer, saber ser solidário também, né? Assim, toda vez que você ensina alguém, você está aprendendo algo em troca. Então, eu acho que isso tudo faz parte do jogo, assim, sabe? Eu acho que isso tudo, para sua carreira, faz bem, assim. Você tá sempre aprendendo e você tá sempre sendo humilde e solidário para poder ensinar algo a alguém, sabe? Eu acho que o futuro vai passar por isso, assim. Aprender, desaprender, aprender novamente, não ficar apegado àquilo que você sabe e sempre estar estudando e conhecendo coisas novas. Eu acho que é por aí. Qual que é o seu objetivo final de carreira? Apesar de tudo, assim, eu sempre vou ter um pé na área da educação, então eu não sei o que vai ser da educação depois desse momento que a gente está passando aí de pandemia, né, assim, porque, pensa, assim, todas as escolas foram obrigadas a colocar algum regime de ensino remoto para professores que não estavam preparados para isso. E o que vai ser quando isso tudo acabar, assim? Qual que vai ser o novo normal disso? Eu realmente não sei. Mas eu acho que eu sempre vou ter um pé na educação, assim. Eu acho que sempre vai haver pessoas querendo aprender e sempre vai haver pessoas querendo ensinar, sabe? Eu acho que essa área, eu sempre vou estar com um pé nela, né? E em relação à ciência de dados, vamos ver como é que essa coisa vai evoluir daí para frente, né? Como que ela vai tornar a vida das pessoas melhor, como que a tecnologia vai tornar a vida das pessoas melhor, né? E com todo esse distanciamento que a gente teve que ter aí de maneira obrigatória, né? Vamos ver como é que a ciência de dados ajuda a gente aí a encontrar. Quem sabe, né, a gente não consegue encontrar uma vacina ou um método para lidar melhor com a inteligência artificial, né? Então, vamos ver aí como é que as coisas vão se desdobrar, né? Mas a área da educação, o bichinho da educação é um bichinho que morde a gente e a gente não fica livre dele nunca, sabe? É uma coisa interessante, assim. Isso acontece com várias áreas, né? Assim, com a área da aviação, né? Quem é piloto quer ser piloto a vida toda, quem é professor quer ser professor a vida toda, quem é músico, quem é artista, eu acho que tem muito disso, né? Eu não sei, tem uns bichinhos que morde a gente não fica livre deles. Mas eu acho que, simplesmente dizer, eu acho que tem a ver com o que você comentou um pouco atrás, que você sempre queria ser professor. Acho que você tendo a oportunidade de conseguir trabalhar com o que você faz no seu hobby, é que tá no jogo no meu site, que é trabalhar com o que ama nem é trabalho. Logicamente tem a parte, sim, de trabalho, né? Você tem que ter quantidade de horas que você vai colocar, né, atividades naquilo, mas quando você faz coisas que você se sente bem fazendo aquilo, não tanto independente se vai entrar o dinheiro ou não, porque você precisa de comer, você precisa de pagar conta de luz, etc. Mas o fato de você fazer algo que você ama fazer e que você faz no seu tempo livre, né? Acho que é esse bichinho que você tá querendo dizer, sabe? Hoje eu tenho essa oportunidade de estar
trabalhando e conhecendo pessoas incríveis, né, como você, como tantas outras pessoas que passaram por aqui, e eu sempre aprendo muita coisa, e eu aprendo sempre observando conteúdos que me inspiram, que é uma coisa muito que eu gosto de fazer, e eu vou melhorando aqui, e acaba que vai gerando uma linha do tempo onde eu comecei cru, e eu fui evoluindo, né, pra chegar numa versão melhor de mim sempre. Então eu acho que são poucas pessoas que param um dia pra refletir, tipo, o que eu quero fazer da minha vida? Eu quero só trabalhar pra ter dinheiro, eu só quero trabalhar com algo que é fácil. Acho que são pouquíssimas pessoas que conseguem falar, eu gosto de fazer isso, porque elas param pra perceber, né, que fazem isso no seu tempo livre, e às vezes elas conseguem ter condição de trabalhar assim, no sentido de estudar, de investir, pra trabalhar com aquilo mesmo. Então eu acho que as pessoas que conseguem ter essa oportunidade, eu acho que elas são tão felizes quanto nós dois. Com certeza, eu acho muito bom quando isso dá certo, assim, sabe? Quando realmente você consegue fazer algo que você realmente gosta de fazer, assim, porque eu acho que o trabalho sai mais bem feito e tudo mais e tal. Sim. E aí, assim, muito provavelmente vai ter gente assistindo aí seu canal e vai falar assim, poxa, mas aquilo que eu faço não é aquilo que eu planejei originalmente, assim, né? Uhum. Bom, tem várias saídas, então, né? Assim, você não precisa ficar infeliz por causa disso, não, né? Você pode procurar ver as coisas boas que aquilo que você tá fazendo tem, né? Então, se você não gosta, pelo menos tenta ver algo de bom que aquilo produz, né, para as outras pessoas, para quem te cerca, para quem você está servindo. E se em todo lugar, se em todo caso, né, se realmente não conseguir encontrar algo de bom naquilo ali, vai ter, mas se você não encontrar, bom, tenta migrar de área, né, assim, então, tenta fazer um esforço, assim, para migrar de área, para ir para algo que realmente você gosta. E pode levar tempo, mas quando chegar lá vai ser tão bom, né? Assim, o caminho que você percorre também para poder chegar onde você quer faz toda a diferença, sabe? Então observar o caminho também, eu acho que é muito bom nesse sentido. Sim. Só complementando o que você disse, eu acho que com a questão do corona, logicamente nós sempre vamos ter, né, algum momento que a gente vai ser impactado, seja pelo ambiente, seja por guerra, qualquer coisa do tipo. O que eu vejo é que com esse novo momento do corona, muitas empresas estão tendo que, na marra, ter que disponibilizar ambiente home office para as pessoas e tal. Muitas pessoas, infelizmente, foram demitidas, mas eu acho que esse é o momento também das pessoas tirarem um tempinho. Logicamente, falando dessa forma, vai parecer que eu não tô levando em consideração as partes ruins, né, que o corona tem, mas muito pelo contrário, eu tô tentando colocar uma luz nas coisas boas que você pode tirar disso, que é aproveitar e pensar, cara, o que eu fazia me faz bem, sabe? Independente da sua idade, eu tenho visto que nós estamos passando por um momento onde as empresas, elas estão voltando um pouco o olhar para as pessoas de, entre aspas, mais idade. Ou seja, acho que todo mundo hoje, logicamente, né, vai depender da questão financeira, você vai ter que trabalhar para se preparar para esse momento de decisão, mas eu acho que é muito válido, assim como você mesmo falou, que quando você tiver, pelo menos, condições de migrar para uma nova área, e você vai ter que começar do zero, todos começamos assim, né? Mas eu acho que o resultado lá na frente vai ser maior do que você só trabalhar por dinheiro, sabe? E vai parecer um pouco demagógico falar isso, mas eu acho que é realmente válido, assim, você fazer algo que você ama, desde que você saiba o que você ama, entende? Eu acho que é isso, assim. Isso aí faz toda a diferença, com certeza. Perfeito. Infelizmente, ainda tá no encerramento aqui. Nós estamos nos devendo o bate-papo com cerveja virtual. Vamos fazer. Mas a gente vai fazer. Mas, cara, obrigado pela participação. Obrigado aí por ter, né, nos iluminado aí com tantas dicas, observações, reflexões que fizemos também nesse momento aqui. E futuramente, quem sabe a gente volta, né? Com o Léo novamente. E você que assistiu até agora, muito obrigado por ter assistido. Comente aí o que você achou dessa entrevista, né? Até o próximo vídeo, então, valeu!